Olá! A Câmara dos Deputados foi palco de uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. O deputado Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, que solicitou e presidiu a sessão, disse que a hipertensão, o sedentarismo, o estresse e a má alimentação avançam como inimigos silenciosos. O evento também denunciou o desfinanciamento da saúde pública e as desigualdades no acesso ao cuidado. Eu converso agora com o deputado, que nos traz detalhes sobre o tema. Pois é, deputado, fora isso que eu falei, e também podemos entrar, detalhar um pouco mais isso, o que foi mais importante nessa sessão solene? Olá, Mariana, a minha saudação a você e a todos os componentes do Câmara Aberta. Essa pergunta é interessante, porque na dependência da faixa etária e na dependência de valores, até certo ponto culturais, as pessoas objetivam determinadas exigências em relação à saúde. Como você muito bem disse, a saúde foi colocada no dia 7 de abril como sendo o Dia Mundial da Saúde. E o dia 7 de abril comemora-se e faz com que a gente tenha reminiscências, ou seja, celebre. Celebrar é você estar voltado basicamente para vitórias e derrotas. E aí a gente tem que avaliar e ver realmente o que foi importante disso. Mas quando a gente fala especificamente da saúde, tem aquela conceituação clássica, da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, mental e social. Eu vou um pouquinho mais além, digo que é o equilíbrio entre as funções. Aí nós temos verdadeiramente isso. E o que leva a esse desequilíbrio? Foi a sua pergunta. As pessoas se preocupam. Hoje nós estamos vivendo uma fase epidemia da saúde mental. Nós já vivemos uma fase da saúde deixando de lado as questões infectoparasitárias, que houve aí uma transição epidemiológica por volta de 1930. E hoje nós estamos vivendo uma fase em decorrência dos processos degenerativos. Mas por que isso? Porque as pessoas estão vivendo mais. E o envelhecimento é matéria, a matéria degenera, perde a função e dá sintomas. Enfim. Então, dependendo da faixa, lá quando é criança a gente está preocupado exatamente com a vacinação, que é a prevenção, para evitar doenças hoje totalmente preveníveis. Quando você está mais idoso, você tem que cuidar para que o seu sistema cardiovascular dure mais tempo, funcionando melhor, para que você não tenha sintomas. E isso daí é o cuidado que nós insistimos hoje. Mas nós vivemos uma sociedade opressora. Nós criamos as cidades... Causou estresse, né? Exatamente. Nós criamos as cidades para nos protegermos dos agressores. Mas hoje nós mesmos criamos a situação dentro das cidades de agressão, de instabilidade, de medo, de insegurança. E tem estresse do trabalho também. E isso gera, né? exatamente. Mas por que se trabalha tanto? Embora nós já tenhamos trabalhado muito mais. Teve época que o pessoal, até pouco tempo, estava falando muito aí a questão da semana 7-3, alguma coisa assim. Isso, 6, isso. Né? Nós já trabalhamos 80 horas por semana no passado, no século XIX, fim do século XIX. E hoje, infelizmente, a gente trabalha aí 36, algumas categorias, outras 40, outras 44, e o pessoal quer baixar isso daí. Mas isso é uma outra questão. Porque o trabalho excessivo também dá problema. Então, nós temos que prevenir, nós temos que ter lazer, temos que ter equilíbrio social, mental, espiritual, físico, enfim. Então, a gente tem que estar atento. E a preocupação é que quando o indivíduo fica doente, ele cobra do governo. Fala, o governo tem que ter assim, mas ele não fez a parte que ele tinha que fazer. Então é muito amplo essa discussão e interessante. Muito interessante esse histórico que o senhor fez. Eu queria voltar um dado aqui. Um dos dados mostrados na sessão solene foi de que cerca de 34% da população brasileira ainda enfrenta dificuldades no atendimento básico. É um número grande, né, deputado? Existe um trabalho que foi feito pelo Banco Mundial, né? Eu não sei se ele concorda com isso aí, mas o que é interessante nesse trabalho, perguntaram para as pessoas o que mais dificulta. Ele falou assim, é o tempo de espera. Né?
Então, o tempo... Entre o momento que você vai lá no SUS e que você é atendido. E atendido. Esse é o tempo de espera. Segundo, é o médico que não está, às vezes, disponível, às vezes é o medicamento, enfim, algumas outras coisas. Mas o mais importante é o tempo de espera. Então, na verdade, as pessoas têm buscado muito o médico. Isso não quer dizer que haja exagero. Tem alguns trabalhos até mostrando que é preciso que o cidadão consulte mais o médico. E nós não chegamos ainda no ideal. Se fizermos uma média, tem aí 2,7, 2,8 de consultas por ano. Mas tem pessoas que fazem muito mais, então nós precisamos ter mais consulta até para orientação. Não simplesmente para tomar remédio e nem fazer exame, mas para ser orientado como proceder em determinadas circunstâncias. O homem continua indo muito menos ao médico do que a mulher? O homem continua, o homem sem dúvida. Homem e mulher, o homem vai menos, ele tem mais medo, né? A mulher é mais receptiva, mais resiliente e mais acostumada. Tem aí um DNA de memória, uma memória no DNA da mulher, porque ela é quem pare? Talvez, né? Mas eu acho que isso é mais cultural. É mais cultural porque aquela história antiga, o homem não chora, o homem não vai no médico, o homem não tem isso, não tem aquilo. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que hoje a gente está vendo os homens procurarem mais pelas campanhas, né? Campanha contra câncer de próstata, campanha da mulher sobre câncer de mama e útero, mas as mulheres têm se esquecido de um aspecto importante que tem matado as mulheres, que são as doenças cardiovasculares. Disso tudo, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de colo, que é o intestino grosso, né? Comparativamente, somando isso daqui, não chega a metade das vítimas femininas por doença cardiovascular, principalmente o infarto. Então, mas é um falta negócio de sério. procurar médico nesse Não, caso? não é, ou é a questão da idade mesmo? Aí a senhora tinha colocado o seguinte, não, mas as mulheres têm um DNA mais tolerante. As mulheres entraram numa loucura trabalhista. Isso. E o corpo feminino, quer queira ou não, tem os feministas aí que não gostam de ouvir isso, mas a gente como médico sabe disso, né? Talvez ainda esteja se adaptando. Não vai ter jeito. O corpo feminino é mais frágil. E ele não tolera o estresse que o homem tolera. Então, o que aconteceu? Quando a mulher entrou no mercado de trabalho, as mulheres são competentes, elas estão assumindo posições estratégicas hoje. E isso leva a um estresse muito grande. E o estresse muito grande, o corpo feminino não está preparado. E aí ele reage através de excesso de adrenalina, diabetes, aumento de colesterol, triglicéridos e infarto e morte súbita. Mas existem números que corroborem isso que o senhor está dizendo? Muitos no números. Sentido de, existem números que mostrem que mais mulheres morrem do coração e mais mulheres morrem de diabetes, por exemplo? Mais mulheres morrem do coração hoje em dia comparado aos homens. Uhum. E diabetes? Diabetes se equivale, mas está mais relacionado à idade. O diabetes, existe um trabalho, inclusive, de um colega nosso em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dr. Walter Rodrigues, que fez um trabalho fazendo um estudo epidemiológico do diabetes, da prevalência de diabetes em determinadas comunidades. E à medida que o indivíduo envelhecia, passava de 8% para 22%, 23%. Então isso mostra que o envelhecimento leva a desgaste funcional e, consequentemente, o organismo não se adapta. Nós precisamos se readaptar para que verdadeiramente possa haver um benefício. Já que a gente está falando dessa questão da saúde da mulher, eu fiquei pensando, será que isso não tem a ver não só com o fato de que a mulher está trabalhando na mesma quantidade que o homem trabalhava antes, digamos assim, mas porque depois ela chega em casa e ainda vai cuidar dos filhos, enfim, tem a terceira... É o terceiro turno, o chamado terceiro turno? Não, é verdade, mas isso o que é? É aquela preocupação. Que aí aumenta o estresse, né? Exatamente, eu tenho o que fazer. Meu marido está esperando, meu filho está dependendo e não tem jeito. A mulher é insubstituível em algumas funções. As feministas não gostam de ouvir isso, mas não tem jeito. Assim como o homem é insubstituível em algumas funções, ele Só é insubstituível a mulher ao dar de mamar, o resto não. Não, é insubstituível. O carinho feminino, o toque, a delicadeza, tudo fazem diferença. Mas o homem pode também tocar. Não tem jeito. Ele pode tocar, ele pode ter, mas ele não tem jeito para isso. Não tem jeito. Hormonalmente não é característica masculina isso. E o que acontece? A mulher tem aquela responsabilidade mental
e eu preciso cuidar do meu filho. E o homem não tem essa coragem, ele foge. Ele deixa a mulher. Quantos lares não são hoje liderados por mulheres? Mas Mais aí de 40. É cultural, né? Não, Como mas o não é senhor falou cultural, antes. não. Esse é a liberdade que, infelizmente, foi colocado. E é bom, você quer fazer? Você fica sozinho, eu vou embora. Está errado. O homem não pode fazer isso. O homem precisa ter coragem de enfrentar a situação. Mas essa é uma outra questão. Tá certo, deputado. Infelizmente, nosso tempo até já chegou Já ao acabou? fim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, sobre a sessão solene da Câmara que homenageou o Dia Mundial da Saúde. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima.